Então, pessoal, vamos continuar aqui na terceira parte do nosso Data Table jQuery. Então, agora a gente sabe o formato dos dados que a gente tem que responder para o navegador para o Data Table poder escrever os dados na tela. Tá? Eu tenho aqui o Postgres. Eu vou escolher aqui uma tabela para a gente fazer a conexão com o banco de dados, carregar os dados, formatar ele no formato que o JSON aceita, e daí a gente vai dar a resposta com os dados carregados do banco para o HTTP. Vamos começar aqui por uma parte mais simples. Vou escolher aqui no meu banco de dados uma tabela bem simples. Ok. Vamos pegar, por exemplo, essa tabelinha aqui. Tem login, senha e ID. Tá? Então eu tenho aqui o banco de dados curso JSP e essa tabela que a gente vai usar para testar os dados do Data Table. Então, se a gente já tem o banco de dados, a gente já tem a tabela com os dados, a gente tem que fazer a parte de conexão com o banco. A gente não tem nada ainda que faz a conexão. Tá? Então vamos criar aqui um pacote para a gente colocar nossa classe de conexão. Vou criar aqui um package. Colocar aqui connection. A nossa conexão é realizada por uma classe Java. Então vamos colocar aqui uma classe Java. Aqui ó, connection database. Tá? Então essa classe aqui vai ser responsável por realizar conexão com o banco de dados. Eu vou escrever aqui, ó, realizar conexão com o banco de dados. Tá? Para a gente fazer conexão com o banco de dados, a gente vai precisar de uma biblioteca do nosso banco. Tá? Então aqui dentro da pasta lib a gente não tem essa biblioteca. Como eu estou trabalhando com o banco de dados Postgres, tá? Você pode fazer aí com o banco de dados que você quiser. Como eu trabalho com Postgres, eu vou adicionar aqui a biblioteca do Postgres. Tá? Só dar uns minutinhos até ele colocar a biblioteca aqui dentro. Tá? Você pode conseguir a biblioteca na internet. Você pesquisa por jdbclib do teu banco e você irá fazer o download da tua biblioteca .jar e colocar no teu projeto. Essas bibliotecas em projeto web eles devem ser adicionados no ClassPath. Então você dá um botão direito aqui, adiciona ao ClassPath a biblioteca. Tá? Então vamos lá. Feito isso, a gente só tem que realizar o desenvolvimento da classe de conexão. Então a primeira coisa que nós temos a fazer é declarar o caminho do banco de dados. Tá? Vai ser em forma de string, vamos colocar aqui banco. Tá? Então o padrão é jdbc banco Postgres, tá? 2 pontos, barra, barra, qual que vai ser o IP? O IP está no meu localhost,
na porta 5432. E o meu banco de dados é o curso JSP. Vou colocar aqui um parâmetro de auto reconnect. Tá? Se a conexão cair, ele vai reconectar. Aqui eu dou ponto e vírgula. Próximo passo aqui também, uma variável estática. Por quê? O valor dessas variáveis nunca vai mudar. Tá? E a nossa conexão também vai ser única. Então aqui a gente acaba usando um padrão singleton. Tá? A conexão vai ser única, os dados não vão mudar. Então tem aqui o admin, password do meu banco é admin. Tem aqui private, static, string, user, qual que vai ser o usuário do meu banco de dados, é o Postgres. Tá? E eu preciso usar a API do JavaSQL, que é private static connection. Tá? Então aqui, ó, connection java.sql. A gente tem que usar essa interface aqui, que é o I de interface, para prover uma conexão com a base de dados. Então vamos colocar aqui, connection vai ser igual a null. Tá? A gente inicia ela como null. Agora a gente vai criar os métodos para realizar a conexão. Primeiro a gente tem que ter um construtor estático. Por quê? A qualquer momento que a gente invocar essa classe, ele vai chamar o conectar. Mas dentro do conectar a gente vai fazer a validação para que a conexão seja realizada apenas uma vez. Né? Porque para a aplicação, para o sistema, necessita apenas de uma conexão com o banco de dados. Então vou colocar aqui o método conectar que a gente vai criar daqui a pouco. Tá? A gente precisa também aqui de um construtor público. Tá? Dá um espacinho aqui. Default construtor padrão, que também vai chamar o meu conectar. Tá? E agora a gente vai criar o método conectar. Tá? Public, ele vai ser estático conectar. Tá? Aqui falta o void, porque ele não vai retornar nada. Tá? Primeira coisa, faça o tratamento de exceção. Tá? Se acontecer alguma exceção, a gente tem que saber no console qual que é o problema para poder resolver. Então a gente coloca um try catch, coloca aqui a exception e vamos dar o lançamento de exceção para cima. Então a gente vai lançar a exceção aqui por Java. Vamos dar um runtime exception. Dá um runtime exception aqui. Vamos escrever aqui, ó, erro ao conectar com o banco de dados. A gente concatena aqui qual que é o problema. Exception.getMessage para a gente saber qual que é o problema. Tá? Então dentro aqui do try a gente vai fazer primeiro a verificação. Tá? Então se a minha variável connection for igual a nula. Então, se for igual a null, então se a minha variável de conexão aqui for igual a nula, a gente vai criar a conexão. Se não, ele já vai retornar a conexão que existe. Tá? Então, se for a primeira vez que está realizando a conexão, ele vai conectar. Então, a gente usa esse class.forName,
que a gente vai passar qual que é a classe de drive do banco de dados. Então, do Postgres é o org.postgresql.driver. Tá? E a gente tem que pegar a conexão agora. A gente vai pegar o drive manager do pacote java.sql.getConnection. Tá? Então, primeira coisa lá é a URL do nosso banco de dados. Então, é o banco, o usuário e a senha. Ele retorna a conexão para a gente. Ok? Então, aqui a gente já tem a classe de conexão quase criada totalmente. A única coisa que falta é a gente criar o método de retorno. Aqui, pessoal, aqui vai ser privado. Tá? Por quê? Esse método de conectar, apenas essa classe aqui pode acessar. Tá? O único método que vai poder ser acessado por outras classes é esse daqui, ó, public static connection get connection. E o que ele vai fazer? Ele vai retornar a nossa conexão. Tá? Então, vou colocar aqui uma documentação. Ó, ele retorna um connection SQL. Retorna a conexão do banco de dados. Tá? Então, aqui a gente já tem a nossa classe criada. Tá? Aonde que a gente vai chamar essa classe? A gente tem que chamar essa classe dentro do nosso filter aqui. Em outras aulas anteriores, a gente criou o nosso filter. Tá? É o nosso filter de autenticação. Tá? O que acontece? Esse filter aqui, ele tem um método init. Ó, ele executa alguma coisa quando a aplicação é iniciada. Então, toda vez que a aplicação foi iniciada, o servidor iniciar a nossa aplicação, subiu ela, esse método init, ele é chamado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa conexão aqui dentro. Então, a gente vai pegar aqui connection. Tá? Primeiro a gente declara aqui em cima, ó, private static connection. Tá? E aqui a gente vai ter o connection igual a connection, que é a nossa classe, .getConnection. Tá? Então vamos testar para ver se a nossa classe está funcionando. O servidor aqui está parado, eu vou publicar as alterações. Sempre dá um clean aqui no projeto, ó, project clean. Marca aqui o projeto Java Studio. Vamos dar um clean para ele limpar as alterações e publicar de novo. Isso aqui corrige bastante problema, fazer o clean no projeto, tá? Então vamos começar aqui em debug. Eu vou colocar um ponto de debug aqui para eu saber se o método conectar está sendo chamado. Tá? Então eu vou iniciar aqui em debug. Ó, chamou o nosso método. Tá? Então vai conectar. Conectou. Pronto. A gente já tem a conexão sendo realizada. Tá? A aplicação subiu sem nenhum erro. Tá? Não tem nenhum erro, apenas o log normal. Tá? E a nossa aplicação aqui, Java Studio. Tá? Aqui, opa, tem um debug aqui, né? Tem aqui o debug parado. Vou tirar ele aqui. Tá? Beleza, ó, tá funcionando. Tá? Agora a gente tem a conexão sendo realizada. O que nós temos que fazer é criar um DAO
para conectar no banco, carregar os dados da nossa tabela e depois a gente tem que formatar os nossos dados para dar a resposta correta. Tá? Então na próxima aula a gente vai criar o nosso DAO, fazer a formatação dos dados e retornar a nossa resposta.